Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fabricar um grampo de aperto rápido. Olha para vocês verem que negócio mais bacana e mais funcional. E ainda melhor, a gente vai fazer ele, dá para fazer ele utilizando pedaços de ferro, restos de construções, aquelas pontas de ferro que o pessoal joga fora. E dá para você ganhar uma graninha ainda, porque um pouquinho que eu dei uma volta aqui nas oficinas aqui da minha cidade, os meus amigos aqui ficaram muito interessados no grampo, tá? Então, vou mostrar para vocês como foi a construção dele, passo a passo aí, e fica ligadinho, hein? Vocês vão gostar demais e ficou um negócio muito bacana, muito ajeitado. Esse tipo de ferro aí que eu estou utilizando, pessoal, é um ferro de 3/8 ou 10 milímetros. Estou utilizando aí um cano, como vocês estão vendo, para dobrar. É uma coisa fácil, em qualquer lugar você consegue ajeitar essas ferramentas aí, né? E agora a gente já começa a montagem. Vocês podem até ver o número 10 lá, acho que é porque é 10 milímetros, né, do ferro. Eu estou fazendo a soldagem aqui utilizando, pessoal, uma solda MIG, tá? Essa é uma solda MIG muito boa. Essa utiliza gás. Eu digo que essa é a solda tudo mais barata do Brasil. Vou deixar para vocês o link na descrição e nos comentários dessa máquina também. Mais à frente eu vou mostrar para vocês o modelo dela, tá bom? É a Linus 160. Agora, pessoal, eu estou fazendo um corte aí por onde eu tenho que passar o ferro que vai apertar. E dentro desse corte, como vocês estão vendo, eu vou colocar uma porca, porém o ferro não passa na porca, tá? Eu tenho que fazer um furo para abrir esse ferro e também para ficar lisinho o lugar que o ferrinho de 10 milímetros vai passar. Então é uma porca de 3/8, para vocês verem que bacana, ó. Já é uma coisa que a gente tem pronta. Eu uso muito porca, a gente abrir a rosca nela, a gente remover a rosca dela com a broca, né? E é uma coisa que eu uso demais mesmo nos meus projetos aqui. É uma coisinha pronta, fácil, né? Aí eu estou realizando o corte aí do outro lado, como vocês estão vendo, utilizando disquinho fino. Sempre use EPI, pessoal. Esses disquinhos soltam muita fagulha, né? Pode soltar pedaço. Use óculos, tá? Use protetor de ouvido. Agora eu já estou começando a montagem, ó, pra vocês verem como que o negócio está ficando bem bacana. E essa maquininha de solda aí é top demais pra você ver, não deixa casca nem nada. Ô, máquina de soldinha boa, barata e boa, tá, pessoal? Uma máquina de solda muito top. Vou deixar para vocês nos comentários, na descrição e nos comentários o link dessa máquina de solda. E é vendida, hein? Muito vendida. Agora, pessoal, eu tô fazendo a alavanca lá por onde eu aperto, onde eu vou fazer o... Olha pra vocês verem que solda, pessoal. Olha isso aí, que bacana. Olha aí a maquininha. Essa é ela, pessoal, a que eu tô soldando com ela, ó. Esse é um teste que eu tava fazendo aqui para mostrar ao pessoal. Você consegue soldar até alumínio com ela no processo MIG, tá? Solda alumínio, solda sem gás, com gás, solda eletrodo revestido. É a solda tudo mais barata do Brasil, pessoal. Por que é a mais barata? Não é a mais barata de todas, mas é que solda tudo tá? Então o link vai ficar na descrição e nos comentários. Aí agora, pessoal, para mim colocar lá no puxador, não é puxador, no apertador lá do nosso sargento, né, ou grampo, eu vou cortar agora 2 pedaços de tubo, como vocês estão vendo aí. Esse é um tubo de 20 milímetros de diâmetro externo, tá? Eu vou cortar para a hora que eu for apertar não fica doendo a minha mão, né? Porque o ferro é mais fino, então eu coloco esses caninhos soldados um de um lado e do outro, protege a mão da gente aí para não machucar e conseguir também fazer mais força, para ter um aperto mais uniforme, né? E aí, ó, pra você ver, é tipo um garfinho, né, que eu fiz. Vocês vão entender direitinho com o decorrer do vídeo, vocês vão sacar direitinho como que é isso aí. Agora, pessoal, já tô fazendo o furo, onde aquela peça lá que eu mostrei para vocês agora por último vai trabalhar. Esse é um furo de 6 milímetros que eu tô fazendo aí. Pra vocês verem que bacana, ó. Essa é uma furadeira de bancária que eu comprei recente. Então, furo de 6 milímetros, eu furei aí tanto no grampo como furei nessa peça que eu mostrei para vocês aí. De um lado tem 2 furos e no outro tem um furo. Agora eu peguei um parafusinho de 6 milímetros, cortei ele, só a parte lisa, e tô encaixando aí. Olha lá para vocês verem, ó, que o negócio fica bom, mas bom mesmo. Agora eu peguei 2 arruelas e numa chapa de 6 milímetros eu vou cortar 2 pecinhas redondas.
no grampo vai aquela peça, aquelas pecinhas onde vai apertar, né? Onde o ferrinho é soldado e a parte de baixo, onde encosta nas peças que a gente vai apertar. Se vocês me entendem bem, cortei 2 pecinhas, lixei lá na esmerilhadeira. Essa pecinha aí, pessoal, que eu estou soldando agora, é onde vai encaixar o ferrinho, e é bom essa peça ter um certo movimento, ela não ser totalmente rígida, porque ela se adequa, depois vocês vão entender mais para frente, ela se adequa à peça que você vai apertar. Às vezes a peça é um pouco irregular, se ela for soldada no ferrinho 100% alinhado, e aí ela não consegue se adequar, e às vezes a peça é um pouquinho inclinada e tal, essa pecinha torcer, fica melhor, tá? Agora eu tô cortando aquelas chapinhas que vai empurrar o ferrinho. Isso aí, pessoal, esse aço que eu usei é o aço de mola, é mola traseira de Uno, tá? O uninho mais velho, que tem uma molinha, aquela mola traseira, para cortar isso aí é um material mais duro, mas tem que ser esse, porque senão funciona no início, mas depois para de funcionar, porque desgasta rápido. Tem que ser um material duro de mola. E para fazer o furo nessa chapa, eu usei uma broca de vidia, tá? Eu amolei uma broca, fiz um corte na broca de vidia para furar, porque é muito duro. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando para vocês. Agora eu tô fazendo a molinha, eu peguei um arame de solda, enrolei, olha, pra vocês verem que bacana, ó. Dá para fazer uma mola bacana. Aí é um arame de 1,5 mm, corta as pontas, né? Depois eu moldei lá do tamanho que eu vou precisar. E funciona bem. Era melhor até que se esse arame fosse mais duro, mas eu não consegui encontrar aqui. Aqui é a pecinha que eu falei com vocês, que vai fazer o aperto. Agora eu vou fazer um encaixe nela para a gente poder rebater aqueles cortinhos que eu fiz. Vocês vão entender. Vocês são inteligentes, vocês vão entender. Aí eu já estou usinando ela aí no meu torno caseiro, né? Na esmerilhadeira. Olha aí, ó, tá vendo? Na hora que nós rebater aquelas beiradinhas ali que vocês viram lá, isso aí vai apertar e não vai apertar ao mesmo tempo, porque ela vai ficar flexível e não vai soltar daí. Aí, pessoal, já estamos passando aí pro processo de pintura. O sprayzinho preto tá comendo, né, pra você ver, pretinho fosco. Por que eu tô pintando 4 peças? Porque na verdade é 2. São 2 sargentos, 2 grampos. Mas eu tô mostrando fazer só um porque é o necessário, né? O pessoal precisa aprender a fazer só um. E depois vou fazer outro vídeo também mostrando para vocês as medidas certinhas, cada detalhe, tá? Um grampo desse aí, meus amigos, utilizando material reciclado, você não gasta R$10 de material para falar. Eu vou jogar mais alto, vou jogar R$15. Você consegue vender um grampo desse aí toda hora por R$100. Porque não existe, tá? Não existe esse grampo desse tipo aí para vender, reforçado e bom assim. E outra coisa, é um produto artesanal. Olha para vocês verem que bacana. Pessoal, a pessoa compra muitas vezes até uma unidade só para deixar lá, mas ele vale toda hora muito mais de R$100. E se a pessoa montar uma oficininha, um projetinho ali, ele consegue fazer uns 3, 4 grampos desse por dia, faturar R$400 por dia, pode anunciar na internet, tá? Então, jeito da gente ganhar dinheiro, pessoal, tem, e não é muito difícil não. Eu tenho muitas máquinas que eu fazia, tá até parado o projeto aqui por causa do canal. Então, questão de eu fazer vídeo pro canal, o pessoal, eu tenho que escolher o que eu vou fazer, mas tem muita máquina que eu fazia aqui e que vende bem. Olha para vocês verem como que o negócio funciona bem, pessoal. É rápido demais, ó. Funciona bem demais. Porque que as outras grampas a gente tem que ficar apertando, dar um tanto de volta para lá, às vezes, porque cada vez que a gente vai mexer parece que a peça é de um tamanho. Então sempre tá, olha, vocês verem aqui, e que é forte também, ó. Peguei um metalão na chapa 18 para mostrar para vocês aí que ele não é um simples aperto, não. Você consegue apertar muito bem, porque ele tem uma alavanca grande, né? Você ver, deixou o metalão marcado, ó, tá? Para vocês trabalha com madeira também, ó. Se você for trabalhar com madeira, quiser colocar uma borrachinha onde ele aperta ali, para não estragar o material, né? Pra você também fazer furo aí na furadeira. É uma mão na roda, olha só. Você não tem perigo de a peça sair rodando para te machucar aí, e rápido, tá? Então, pessoal, foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, mais essa gambiarra que nós fizemos. E até o próximo vídeo, meus amigos. E o link vou deixar na descrição e nos comentários da máquina de solda para vocês lá. Que maquininha top, pode comprar sem medo.